Números 7 a 10. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ungiu e o consagrou com todos os seus utensílios, também ungiu e consagrou o altar e todos os seus utensílios. Então os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, que eram os príncipes das tribos e que presidiam o recenseamento, apresentaram as suas ofertas. Trouxeram as suas ofertas diante do Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes, 1 carro, e, por cada um, 1 boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: receba deles estas ofertas, para que sirvam no serviço da tenda da congregação, e você as dará aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Assim, Moisés tomou os carros e os bois e os deu aos levitas. Deu 2 carros e 4 bois aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. E deu 4 carros e 8 bois aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate não deu nada, porquanto a seu cargo estava o santuário, e eles o levavam aos ombros. Os príncipes também trouxeram ofertas para a consagração do altar. No dia em que foi ungido, os príncipes apresentaram as suas ofertas diante do altar. O Senhor disse a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta num dia, para a consagração do altar. O que apresentou a sua oferta no primeiro dia foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A sua oferta foi um prato de prata de 130 siclos de peso e uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, uma taça de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, apresentou a sua oferta Netanel, filho de Zuar, príncipe de Issacar. Apresentou por sua oferta um prato de prata de 130 siclos de peso e uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, uma taça de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Netanel, filho de Zuar. No terceiro dia, apresentou a sua oferta Eliabe, filho de Elon, príncipe dos filhos de Zebulon. A sua oferta foi um prato de prata de 130 siclos de peso e uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, uma taça de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, apresentou a sua oferta Elisur, filho de Sedeur, príncipe dos filhos de Ruben. A sua oferta foi um prato de prata de 130 siclos de peso e uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, uma taça de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, apresentou a sua oferta Selumiel, filho de Zurizadai, príncipe dos filhos de Simeão. A sua oferta foi um prato de prata de 130 siclos de peso e uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, uma taça de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel,
filho de Zurizadai. No sexto dia, apresentou a sua oferta Eliasaf, filho de Doel, príncipe dos filhos de Gade. A sua oferta foi um prato de prata de 130 siclos de peso e uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, uma taça de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Doel. No sétimo dia, apresentou a sua oferta Elisama, filho de Amiúde, príncipe dos filhos de Efraim. A sua oferta foi um prato de prata de 130 siclos de peso e uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, uma taça de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, apresentou a sua oferta Gamaliel, filho de Pedazur, príncipe dos filhos de Manassés. A sua oferta foi um prato de prata de 130 siclos de peso e uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, uma taça de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No nono dia, apresentou a sua oferta a Abidã, filho de Gideone, príncipe dos filhos de Benjamim. A sua oferta foi um prato de prata de 130 siclos de peso e uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, uma taça de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, apresentou a sua oferta a Eézer, filho de Amizadai, príncipe dos filhos de Dan. A sua oferta foi um prato de prata de 130 siclos de peso e uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, uma taça de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, apresentou a sua oferta Pagiel, filho de Ocrã, príncipe dos filhos de Azer. A sua oferta foi um prato de prata de 130 siclos de peso e uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, uma taça de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, apresentou a sua oferta a Ira, filho de Enã, príncipe dos filhos de Naphtali. A sua oferta foi um prato de prata de 130 siclos de peso e uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, uma taça de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã.
Esta foi a consagração do altar, da parte dos príncipes de Israel, no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro. Cada prato de prata de 130 siclos, e cada bacia de 70, toda a prata dos utensílios foi de 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. 12 taças de ouro cheias de incenso, de 10 siclos cada taça, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das taças foi de 120 siclos. Todos os animais para holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de cereais, e 12 bodes para oferta pelo pecado. E todos os animais para sacrifício pacífico foram 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes, 60 cordeiros de 1 ano. Esta foi a consagração do altar, depois que foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim ele falava com o Senhor. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e diga-lhe: quando você acender as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço diante do candelabro. Arão fez assim, acendeu as lâmpadas, de modo que iluminassem o espaço diante do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, era ouro batido, conforme o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés, assim ele fez o candelabro. O Senhor falou a Moisés, dizendo: tome os levitas do meio dos filhos de Israel e purifique-os. Assim você fará para os purificar, asperja sobre eles a água da purificação, e eles passarão a navalha sobre todo o corpo, lavarão as suas roupas e se purificarão. Depois, tomarão um novilho com a sua oferta de cereais de flor de farinha amassada com azeite, e você tomará outro novilho para a oferta pelo pecado. Fará chegar os levitas diante da tenda da congregação e reunirá toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentará os levitas diante do Senhor, e os filhos de Israel porão as mãos sobre os levitas. Arão apresentará os levitas como oferta movida diante do Senhor, da parte dos filhos de Israel, para que sirvam no serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, então você oferecerá um para oferta pelo pecado e o outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Porá os levitas diante de Arão e diante de seus filhos e os apresentará como oferta movida ao Senhor. Assim você separará os levitas do meio dos filhos de Israel, e os levitas serão meus. Depois disso, os levitas entrarão para servirem na tenda da congregação, você os purificará e os apresentará como oferta movida. Porquanto eles me são inteiramente dados do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo aquele que abre a madre, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, eu os tomei para mim. Porque todo primogênito entre os filhos de Israel é meu, tanto de homens como de animais, no dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos do meio dos filhos de Israel, eu os dei para servirem no serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre os filhos de Israel, ao se aproximarem do santuário. Assim fizeram Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés a respeito dos levitas, assim os filhos de Israel fizeram com eles. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas, e Arão os apresentou como oferta movida diante do Senhor e fez expiação por eles, para os purificar. Depois disso, entraram os levitas, para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, diante de Arão e diante de seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés a respeito dos levitas, assim fizeram com eles. O Senhor falou a Moisés, dizendo: este é o dever dos levitas, de 25 anos para cima entrarão para o serviço na tenda da congregação, mas, desde a idade de 50 anos, deixarão o serviço e não servirão mais. Porém ajudarão os seus irmãos na tenda da congregação, na guarda do que está a seu cargo, mas não farão serviço nenhum. Assim você fará com os levitas, quanto aos seus deveres.
O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois que saíram da terra do Egito, dizendo: os filhos de Israel devem celebrar a Páscoa no seu tempo determinado. No 14º dia deste mês, no crepúsculo da tarde, vocês a celebrarão no seu tempo determinado, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, vocês a celebrarão. Moisés disse aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Celebraram-na no primeiro mês, aos 14 dias do mês, no crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns homens que estavam impuros por terem tocado num morto e não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, por isso chegaram diante de Moisés e de Arão naquele mesmo dia. Aqueles homens lhes disseram: estamos impuros por termos tocado num morto, porque seríamos privados de apresentar a oferta do Senhor no seu tempo determinado, no meio dos filhos de Israel. Moisés lhes disse: esperem, para que eu ouça o que o Senhor ordenará a respeito de vocês. O Senhor falou a Moisés, dizendo: diga aos filhos de Israel: se alguém entre vocês ou entre as gerações de vocês estiver impuro por ter tocado num morto ou estiver em jornada longe, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no 14º dia, no crepúsculo da tarde, a celebrarão, com pães sem fermento e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até a manhã seguinte e não lhe quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Mas o homem que estiver limpo e não estiver em jornada e deixar de celebrar a Páscoa, essa pessoa será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor no seu tempo determinado, esse homem levará o seu pecado. Se um estrangeiro morar entre vocês e celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito a celebrará, haverá um só estatuto para vocês, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, e, à tarde, estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era continuamente, a nuvem o cobria, e, de noite, havia a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e, no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo a ordem do Senhor, acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel guardavam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo a ordem do Senhor, ficavam acampados e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, quando a nuvem se levantava pela manhã, partiam, quer de dia, quer de noite, levantando-se a nuvem, partiam. Quer fossem 2 dias, quer um mês, quer um ano, enquanto a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, parando sobre ele, os filhos de Israel ficavam acampados e não partiam, mas, levantando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor, acampavam e, segundo a ordem do Senhor, partiam, guardavam a ordem do Senhor, conforme o Senhor havia dito por meio de Moisés. O Senhor falou a Moisés, dizendo: faça 2 trombetas de prata, de obra batida as fará, elas servirão para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. Quando se tocarem as 2, toda a congregação se reunirá diante de você, à porta da tenda da congregação. Mas, quando se tocar apenas uma, os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel, se reunirão diante de você. Quando vocês derem o toque de rebate, partirão os arraiais que estão acampados do lado leste. Quando derem o toque de rebate pela 2ª vez, partirão os arraiais que estão acampados do lado sul, para as suas partidas se tocará rebate. Mas, para reunir a congregação, vocês tocarão, mas não rebate. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas, isto será para vocês estatuto perpétuo nas gerações de vocês. Quando na terra de vocês saírem à guerra contra o inimigo que os oprimir, vocês tocarão as trombetas com rebate,
e o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês, e vocês serão livrados dos seus inimigos. Também no dia da alegria de vocês, nas festas fixas e no início dos meses, vocês tocarão as trombetas sobre os holocaustos e sobre os sacrifícios pacíficos de vocês, e elas serão por memorial diante do Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No segundo ano, no segundo mês, aos 20 dias do mês, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo do testemunho. Os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai, segundo a ordem das suas partidas, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo a ordem do Senhor por meio de Moisés. Primeiro, partiu a bandeira do exército dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, Naasson, filho de Aminadab, era o comandante do seu exército. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Netanel, filho de Zuar. Sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então o tabernáculo foi desarmado, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois, partiu a bandeira do exército de Ruben, segundo os seus exércitos, Elisur, filho de Sedeur, era o comandante do seu exército. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Doel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e o tabernáculo era armado antes que estes chegassem. Depois, partiu a bandeira do exército dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, Elisama, filho de Amiúde, era o comandante do seu exército. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Finalmente, partiu a bandeira do exército dos filhos de Dan, que era a retaguarda de todos os exércitos, segundo os seus exércitos, Aiezer, filho de Amizadai, era o comandante do seu exército. Sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. Sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Esta era a ordem das partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. Moisés disse a Obabe, filho de Ruel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de partida para o lugar de que o Senhor disse, eu o darei a vocês. Venha conosco, e lhe faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Obabe respondeu: não irei, voltarei para minha terra e para minha família. Moisés disse: não nos deixe, peço a você, pois você sabe como devemos acampar no deserto, e você nos servirá de guia. Se você vier conosco, todo o bem que o Senhor nos fizer, nós o faremos a você. Assim, partiram do monte do Senhor e caminharam 3 dias, a arca da aliança do Senhor ia adiante deles no caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Quando a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e sejam dissipados os teus inimigos, fujam de diante de ti os que te odeiam. E, quando parava, dizia: volta, Senhor, para os muitos milhares de Israel. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso.
Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pendão real, firme e forte a brilhar. Bíblia, oração e louvor. Vamos cantar no amor e na paz. Vamos nos encontrar.